A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere, a sua história de vida das pessoas contada para nós dentro do nosso programa Papo na Varanda. Hoje o nosso Papo na Varanda é do número 303. São 303 famílias que nós visitamos e alguém da família, o casal, o nono, a nona, contou um pouco da história de vida para os nossos ouvintes e para aqueles que nos assistem também através do podcast, porque a partir deste ano a gente começou a fazer com a produção da nossa colega de trabalho, a Ana, também fazer um podcast do nosso Papo na Varanda. Gravamos numa tarde de segunda-feira, dia 10 de julho de 2023, uma tarde chuvosa, em Francisco Beltrão, no bairro Padre Eurico. E o nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz uma foto para a gente presentear os nossos entrevistados também, colocar no jornal, fazer uma matéria. E também a Videofoto Central, que essa sim faz uma foto de 30 por 40 e a gente faz um presente para os nossos entrevistados. O Jornal de Beltrão você pode ter em sua casa de terça a sábado, não é? E também você pode acessar o Jornal de Beltrão através do site e você tem todas as notícias. E a Videofoto Central, você já sabe, né? Se você quer revitalizar fotos antigas, precisa de um trabalho de fotos, vídeos para casamentos, festas em geral, conte com a Videofoto Central. Como eu disse, nós estamos em Francisco Beltrão, no bairro Padre Eurico, na casa da minha amiga Dona Cleusa Maria de Oliveira Arendt. Ela que nasceu no dia 10 de novembro de 1957. Ela foi casada durante 26 anos com o amigo Altamar Arendt, grande amigo da gente, tiveram loja em Ampere e ele faleceu em 2009. Eles tiveram duas filhas, a Gisele, que está aqui conosco, e também a Gislene, que mora em Salgado Filho, tem 6 netos. O nosso Papo na Varanda de hoje vai contar um pouquinho da história de vida dessa pessoa maravilhosa, que vai nos contar onde nasceu, quem eram seus pais. Eu começo perguntando para a Dona Cleusa, onde a senhora nasceu, Dona Cleusa? Boa tarde a todos. Eu nasci em Rio Verde, Goiás. Rio Verde, Goiás, até tem uma história de uma música, né, que lá um casal de namorado e tal, que se amavam demais. Essa história é verdadeira? O senhor tem conhecimento? Verdadeira. Sim. Na entrada da cidade fizeram uma capelinha e colocaram a moça e o rapaz. E daí, de longe, quem chega na cidade já enxerga a capela já. Então é uma história verídica. Eu era muito pequena, eu acho que eu tinha uns 12 anos. É a história de uma moça que se apaixonou. A moça era muito rica, era filha de fazendeiro. Isso. E ela se apaixonou pelo violeiro. E daí os pais dela não aceitavam ele, porque ele achava que ele era muito pobre. E daí os dois combinaram e daí a história conta que eles tomaram veneno para morrer, porque eles achavam que já que os pais dela não aceitavam e eles amavam demais, e daí eles resolveram tirar a própria vida. Tirar a própria vida por amor. São doidos também fazer uma coisa dessa, mas tudo bem. É um pouco da história, né? Parece o Romeu e Julieta. Mas essa história é verídica, assim. É bem... Muito bem. E como que era o nome dos seus pais? O meu pai, eu não cheguei a conhecer. Eu conheci só por foto. Por que a senhora não conheceu? Porque quando ele faleceu, eu tinha 7 anos de idade. E daí eu fui conhecer ele só por foto. E era o Anísio? Anísio Bispo de Oliveira. E a mãe, como era o nome dela? Era Neuza Maria de Jesus. E a senhora teve muitos irmãos?
Olha, nós era em 7 mulheres e 4 homens. E daí faleceu 2. E daí agora nós somos em 5 mulheres e 3 homens. 3 homens. E o seu Nísio faleceu do quê? Olha, seu pai? Ele deu infarto. Deu infarto. E vocês trabalhavam na roça lá? Como é que era a vida de vocês? Não, nós morávamos na cidade mesmo. Que eu me lembro, que a minha mãe contava que o meu pai trabalhava no posto de gasolina, de frentista, né? Sim. Daí ele era muito conhecido na cidade. Daí... E a senhora é uma das mais velhas, das mais novas, a senhora se encaixa onde aí na família? Eu me encaixo acima de mim tem mais um homem e uma mulher, a minha irmã que faleceu agora um mês passado. Sim. A Dalva. A Dalva. E a senhora foi para a escola lá, estudou lá em Rio Verde? Sim, eu fiz até os 13 anos eu estudei lá. Mas eu estudei só até a 4ª série. E daí depois nós viemos, eu vim para São Paulo, foi um parente da minha mãe, um sobrinho dela lá em São Paulo visitar ela, e daí eu vim para São Paulo com ele. Mas é porque a sua mãe ficou viúva com 10, 11 filhos, foi uma vida difícil, nos conte um pouquinho sobre isso. Foi, a minha mãe, ela ficou viúva com 13 filhos. E ela era muito sofrida, né? Porque naquela época a minha mãe não tinha estudo, não sabia ler. Então era assim, aí nós fomos, conforme foi crescendo, a gente foi saindo, trabalhar para ajudar ela, né? E daí, por fim, aí só eu que estou extraviada, os outros moram lá em Rio Verde. E a senhora foi para São Paulo, um parente da senhora levou para lá então? Sim, aí eu fui para São Paulo, né, porque lá em Rio Verde não tinha tanto assim, recurso para trabalhar. Agora, hoje a cidade já mudou, tá bem? E daí eu fui para São Paulo. O que a senhora foi fazer em São Paulo? Trabalhar do que lá? Olha, eu fui para São Paulo, eu cheguei lá, eu arrumei serviço numa fábrica de meias. Trabalhou muito tempo nessa fábrica? Sim, trabalhei acho que 4 anos trabalhei. Então a vida da senhora e dos seus irmãos foi uma vida bastante difícil, né? Foi. A gente via, assim, naquela época, a minha mãe, né, não tinha muitas condições assim, né? Então a gente muitas vezes comia uma coisa e tinha que repartir ali para aqueles outros meus irmãos. E daí a minha mãe, a gente viu o sofrimento que ela fazia, né, para cuidar da gente. Imagina 13 filhos ficar viúva naquele tempo, né? As coisas eram bastante difíceis. Era bem difícil naquela época. E agora, depois que ela faleceu, ela faleceu com 85 anos. Ela faleceu. Lá mesmo em Rio Verde? Lá mesmo em Rio Verde, ela faleceu. Lá em Rio Verde. E ali em São Paulo, então, a senhora veio trabalhar ali, e a sua infância, então a senhora estudou só até o 4º ano, a sua juventude, e foi um pouco em São Paulo, por ali, é isso? Sim, que eu vim para São Paulo, era bem nova. Sim. E daí eu arrumei emprego nessa fábrica de meias, e daí quando foi eu morava numa república lá, pensão, né, que eles falam. Numa pensão. E daí as minhas colegas que moravam comigo lá, ela falou, vamos no baile de carnaval? Aí eu falei, não, mas hoje eu não tô com vontade de sair. Aí ela falou, vamos, vai ser bom, vamos se divertir. E eu fui assim, mais
assim, meia... Contrariada. Contrariada, né? Sim. Aí eu cheguei lá e daí o Altamar, que é meu marido, ele trabalhava de garçom. E ele estava... Você conheceu ele lá? Sim, eu conheci ele nesse baile de carnaval. Ele estava trabalhando de garçom. E daí ele veio trazer a refrigerante para nós e daí ele já passou o telefone, conversou comigo. Naquela época eu era muito... A goiana bonita, né? E daí ele pediu meu telefone e daí eu peguei o telefone dele e ficamos assim, trocando palavra, né, por telefone. Olha só, então tem uma música que chama-se Amor de Carnaval, então a senhora é um amor de carnaval. Mas e daí, não, a história do Roberto Carlos era, quando nós começamos a namorar, aquela música que estava em sucesso, Café da Manhã. Café da Manhã. E daí a gente saía para se divertir, né? E daí ele pegava, mandava colocar a música do Roberto Carlos, Café da Manhã. Olha só, mas a família dele morava ali em São Paulo ou ele tinha ido para lá só trabalhar? A senhora sabe do Altamar, se ele tinha ido só trabalhar ou a família dele morava ali? Não, a família dele morava em Enéas Marques. Quando ele foi para São Paulo. E daí vocês namoraram muito tempo? Olha, nós namoramos, acho que um pouco por telefone, né? Um pouco por telefone. E daí com 6 meses que nós tínhamos conhecido e ele morava numa pensão também, ele pagava, né? E daí aí nós se juntamos, ele arrumou uma casa e daí nós fomos morar junto. Foram morar junto, então o Altamar era garçom. Eu experimentei 25 anos para depois casar. Olha só, casaram, daí ficaram juntos depois que mais... Casaram, com certeza, em Ampere, então? Sim, nós casamos em Ampere por causa da igreja, né? Que nós frequentava a igreja do pastor Ari, lá, a quadrangular. E daí ele convidou nós para trabalhar na igreja, né? Mas só que nós não era casados. E daí nós tivemos que casar. Aí nós casamos quando? Bom, e lá em São Paulo, daí a senhora continuou trabalhando na fábrica de meia e ele continuou de garçom? Vocês foram morar juntos e ficaram por lá mesmo? Sim, nós morava ali em São Bernardo. Essa aqui é paulista. Olha só. Ela nasceu em São Bernardo do Campo, que até quando eu fui ganhar ela, eu estava na ambulância e teve aquela greve do metalúrgico lá no ABC Paulo. Lá no ABC, inclusive lá tem a fábrica da Mercedes. Lá na fábrica da Mercedes, eu estive lá fazendo curso lá em São Bernardo do Campo. Como é que foi então? Daí a greve ficou parada na estrada? Não, eu quase nasceu na ambulância então? Não, aí eles estavam trancaram tudo, né? As ruas, tudo, e estavam deixando só bombeiro e ambulância passar. E daí quando cheguei lá no hospital, eu já estava quase ganhando a menina, que estava tudo trancado, né? E ele continuou trabalhando lá e a gente conversava e depois ele me trouxe aqui para conhecer a família dele. A família dele morava aqui em Francisco Beltrão, ali onde é o mercado no ponto. O mercado do ponto, ali onde era o antigo Manfroy. Eles tinham uma casa ali. E dali os pais deles foram embora para Ampere. E daí lá ficaram. E nós, nesse meio tempo que nós corremos de São Paulo, nós fomos para Rondônia. Rondônia. E de Rondônia nós fomos para São Paulo de novo. E daí depois nós voltemos para cá, para Ampere. Foi aqui que nós fizemos a vida aqui em Ampere. Então vocês foram para várias cidades à procura de trabalho, é isso? Sim. A senhora falou que a Gisele nasceu
Então, em Sobradinho, e a Gislene nasceu onde? A Gislene é amperense. Amperense. É. E vocês iam procurar trabalho no quê? Claro que naquela época era difícil, né? Não se tinha uma profissão. Né? Vocês foram para Rondônia por quê? Trabalhar no quê? Olha, ele foi assim para trabalhar no garimpo, né? Porque naquela época dava bastante assim dinheiro, né? E eles falavam que tava pegando muita gente. E ele foi, mas só que ele foi para lá, ele pegou, não achou ouro, mas pegou 5 malárias. Malária, 5 malária, Nossa Senhora. E a senhora foi junto também, mas a senhora não foi pro garimpo? Não, eu fiquei em Rolim de Moura. Fiquei com as minhas filhas ali, porque elas estavam estudando, né? Sim. E daí ele vinha, cada 15 dias ele vinha para casa. E como ele tinha câncer de pele, e daí esse problema dele ir pro garimpo atrapalhou mais ainda a doença, né? Depois que a doença... Bom, e de lá depois vocês resolveram então de daí voltar para São Paulo. Depois foi colocado uma loja em Ampere, já tinha loja em outros lugares? De São Paulo nós viemos para Ampere. Por que vocês vieram para Ampere? Olha, ele veio porque aí ele falou que aqui arrumou um emprego na Crindes, né? Sim. E ele fazia trabalho de jardinagem, ele começou como jardinagem. E naquela época... O Alcir Fistarol, né? O Alcir... com o seu Alcir Fistarol. E daí naquela época não era Crindes, era a Icone. A Icone. E daí ele ficou ali trabalhando de jardinagem, daí eu também já entrei para trabalhar na fábrica. A senhora trabalhou na Icone também? Trabalhei. O que a senhora fazia lá na Icone? Eu passava a camisa. Sim. Eu era passadeira. Trabalhou muito tempo? Inclusive eu trabalhei junto com a tua esposa. A dona Sônia? A dona Sônia trabalhava na mesa da frente. A Sônia tem história aqui. Ela também era na passadoria, não sei qual é o trabalho que ela fazia lá. Sim, acho que era na passadoria que ela trabalhava. Sim, e a senhora trabalhou muito tempo na antiga Icone até virar Crindes? Sim, eu trabalhei 6 anos, foi. 6 anos. Não foi mais, não. Acho que a senhora pegou a transição ali quando juntou ali tudo, a Icone. Não, isso sim. Foi, daí tem os outros irmãos, né, do seu Altamar, tem o Altamir, né, que hoje é fazendeiro lá na Florestinha, daí tem outro menino que é irmão também que trabalha no Piauçomento, tem uma indústria lá, o Alair. O Alair, né? A loja daí. Sim. A loja de... A loja de... Casas para Isoto Arendt, que era, né? Sim. A fábrica dele, do meu cunhado lá no Pinhal, foi assim mais ou menos. O meu marido tinha ganhado um saco de milho e eu queria fazer pamonha. E daí eu procurei em tudo quanto é lugar onde que eu achava um ralo para ralar o milho. E daí o meu marido pegou uma lata de... Azeite? Não, uma lata de óleo? De óleo. E fez os furadinhos com o prego e eu ralei o milho, consegui. E naquele tempo o meu cunhado estava trabalhando com negócio de mármore, né, de fazer tábua de carne. E daí ele falou, sabe que eu vou fazer uma fábrica de ralo? E daí ele começou a fazer, né, uma fábrica de ralo. E daí até hoje ele faz espeto, faz tudo quanto é coisa dele. Olha só, né? Bem, a senhora ficou casada com o Altamar 26 anos, né? A senhora disse que ele já tinha câncer de pele. Foi isso que levou ele a ter o câncer para ele falecer em Ampere? Ele era muito teimoso. O médico já tinha proibido ele de trabalhar no sol, porque devido ao câncer de pele, né? Sim. Mas só que ele colocava chapéu, mas aí não trabalhava no sol, né? Ele achava que... E daí foi
Foi indo, ele fazendo tratamento, e daí o câncer passou para dentro. Aí ele deu nos ossos, né? Sim. O câncer. Sim, mas ele é que a pessoa gostava de trabalhar, né? Ele muito trabalhador. Sim, né? ele era muito trabalhador. Não tinha. E daí ele montou a fábrica lá em Ampere. Que ano que foi? Teve uma fábrica que ele montou sim, lá? Sim, de PVC. Que ano que foi? Não lembra mais, né? Mas foi nos anos 90 aí, né? Eu acho que foi. Né? Foi 2000, já era 2000. Já era do ano de 2000, 2001, que ele montou. Entre 2000 e 2002. Ele faleceu em 2009. 2009. 2009 foi que o seu Altamar faleceu, né? Sempre dedicava a gente, muito amigo da gente também, inclusive aqui, para quem está assistindo, ele está ao meu lado aqui, né? Tá ao meu lado aqui, que nessa foto que está junto na gravação do nosso Papo na Varanda aí com a dona Cleusa. Até tem uma história. Fala. Até tem uma história curiosa, né? Que o pai, ele era conhecido como seu Parisotto. Isso, seu Parisotto. Porque tinha loja, né? Que era do meu tio Altamir, que era Casas Parisotto Arendt, né? Então era do meu avô e aí do meu tio depois. E essa loja, quando surgiu a loja, ela era em sociedade com o Acibaldo Parisotto, que é dono da Alfana aqui de Beltrão, né? E aí depois eles se desfizeram a sociedade, o Acibaldo ficou aqui em Beltrão, e aí o meu avô, que tinha a outra parte, né, foi para Ampere e abriu a loja lá. E ficou a loja com o nome Casas Parisotto Arendt. E aí meus tios tudo eram Parisotto, né? Então todo mundo era Parisotto, mas ninguém de fato tinha o sobrenome de Parisotto, né? Ficou conhecido pelo nome. Então, tinha essa história dele lá. Essa é a filha, que é a Gisele, né, que mora aqui em Beltrão, a mais velha, né? E que tem uma história bonita de vida. E depois a senhora resolveu, porque as meninas saíram, né? A Gisele e a Gislene saíram. Como é que foi? A Gisele sofreu um pouco para fazer faculdade lá. Ela vinha de Ampere para cá, para Beltrão. E ela sofreu bastante para fazer a faculdade dela de pedagogia, né? Bem no comecinho, né? E a Gislene? A Gislene, ela fez faculdade para... Ciências contábeis. Ciência contábil. E daí ela casou, conheceu o marido dela, era professor, e conheceram lá na faculdade e casaram. Daí a senhora achou melhor vir morar em Francisco Beltrão, então? Tá mais perto, é isso? Sim, não, a questão foi que eu fiquei muito, depois da morte do meu marido, eu fiquei muito, assim, deprimida e doente, e eu passava mal lá, não tinha com quem socorrer, né? As minhas filhas estavam tudo longe, inclusive a Gislene morava em Curitiba, e essa aqui morava aqui em Beltrão. E daí nós resolvemos alugar a casa lá, e eu vim para Beltrão morar perto delas, né? Daí foi que eu morei uns tempos junto com uma, junto com outra. Aí depois elas arrumaram uma casa. Um cantinho. Um cantinho. Muito bem, você mora aqui perto do lago, aqui. De frente pro lago. De frente pro lago. Mas você tem muita amizade em Ampere, né, dona Cleusa? Tem muita amizade lá. O pessoal admirava tanto, né, assim, o serviço que o meu marido fazia, né, que a cerca era lixeira, assim, de PVC, né. Quando você volta para Ampere, passear por lá, visitar os cunhados ou não? Sim, de vez em quando faz tempo que eu não vou para lá, porque agora eu tô com um problema de desgaste na junta e fica difícil pra gente subir em ônibus, né? Daí eu vou assim... Problema nas juntas. Problema nas juntas. Não junta tudo e joga fora, tem que cuidar, né? Tá no tratamento? Então. Sim, tô no tratamento. E daí eu não fui mais pra lá. E daí eu vendi a casa lá em Ampere. E daí tô aqui em Beltrão. A senhora tem saudade lá de Rio Verde, já que uma parte dos pais a senhora tem voltado lá visitar o pessoal ou não?
Oh, não, eu fui, depois que meu marido faleceu, eu fui uma vez só. Depois que a minha mãe morreu, eu não fui mais lá. Não. Seu pai também... seu pai faleceu? Meu pai já era... A minha mãe morreu, foi... Quando foi? Faz uns quantos 4 anos. Viu, a Gisele, que é sua filha, ela está junto conosco aqui, ela é coordenadora da Escola Municipal Nossa Senhora do Sagrado Coração, aqui no bairro Padre Ourico, aqui em Francisco Beltrão. Então, Gisele, tu acompanhou um pouquinho da história da sua mãe, né? Ficar sem o pai, com 6, 7 anos de idade, uma história bastante sofrida, e a sua avó, né, a dona Neuza, também uma mulher de garra, uma mulher que criou todos os filhos. Queria que você falasse um pouquinho da sua vida, da vida da Gislene e da alegria de estar aqui com a sua mãe, né? Então, né, Hélio, assim, é uma satisfação a gente poder participar, né, do programa e assim, ouvindo a mãe falando também, né, relembrar a história da família, da gente, relembrar do meu pai também, que a gente tem muita saudade, né. Nós viemos para Ampere, foi em 1994, né, que a gente veio para Ampere. E eu, na época, eu tinha 13 para 14 anos, né. Então, assim, a minha adolescência, a juventude minha, eu passei em Ampere, né? Estudou onde? No Portinari, no Cecília? Estudei no Portinari, estudei lá no Cecília Meirelles, né? Hoje, assim, até eu tava... quando a mãe falou da questão da entrevista, lembrando, assim, dos professores, né? O pessoal que foram os meus professores lá em Ampere. Eu comecei a trabalhar na educação, né? Eu sou professora também, então dei aula em Ampere também, né? Trabalhei na saúde um tempo lá também, né? Trabalhei bastante tempo na Secretaria de Saúde lá em Ampere e depois na educação, né? Cheguei a ser diretora de uma creche lá, né? Lá no bairro Santa Mônica, e trabalhei lá no José Arnoldo Dresch um tempo e também numa escola do interior, né? Eu era auxiliar de turma numa escola do interior lá na linha Freire, acho que era, se não me engano. São Salvador. São Salvador, isso mesmo. Lá no São Salvador, isso mesmo. Então, essa é a antiga, do fundo do baú, né? Exato. E aí, ali, assim, a gente, né... Eu vi meu pai trabalhando sempre, lutando muito, né? Então, ele foi para Ampere, ele começou a trabalhar com jardinagem, depois ele entrou na parte de segurança lá quando já era Crindes, ele era guarda, né, na Crindes, e ele ficou muito tempo trabalhando com isso ali, né? E aí depois ele passou para a empresa, então ele tentava de tudo, assim, ele é uma pessoa muito versátil, né? Muito versátil, não tinha sossego, então... Foi pro garimpo, trabalhou em banco, ele contava as histórias, ele trabalhou na construção da Itaipu, né? Lá em Foz do Iguaçu. Sim. E aí de lá ele foi para São Paulo, e lá em São Paulo ele trabalhou em várias coisas também, chegou a trabalhar na Fiat, chegou a trabalhar na Volkswagen lá, trabalhou em churrascarias, enfim, um monte de coisas, né? Foi gerente de hotel lá também, né? E aí, quando veio pra cá, ele teve uma história também que teve uma luta muito grande contra o alcoolismo, né? Na vida dele, assim. E ali, por volta dos 45 anos, foi que ele conseguiu vencer essa batalha, uma pessoa que venceu o alcoolismo, né? E aí ele começou a se estabelecer mesmo na vida ali, né? Até financeira. E organizou, né? Começou a empresa ali, era a Artes PVC, o nome da empresa que ele tinha. Foi a primeira pessoa que trouxe para o sudoeste do Paraná essa questão do PVC, né? Das cercas em PVC, porque tinha só no litoral, né? Tinha no litoral de Santa Catarina. Aí ele traz para cá, para o Paraná. Então ele fez a frente desse negócio. Hoje a gente já nós temos aqui em Beltrão mesmo, né? Tem uma empresa grande aqui em Beltrão de PVC e tem outras cidades também da região. Mas na época não tinha. Ele foi para Florianópolis para fazer o curso, a capacitação, para poder trazer para Ampere essa inovação, né? E aí, quando ele faleceu, ele ia concorrer à Câmara, né? Como vereador, né? Na época ele tinha já
estava tudo aprovado e ele ia concorrer ao mandato, ia ser candidato na eleição. Então, um ano antes dali da eleição, ele acabou falecendo, né? Adoeceu e ali deu questão de um ano, acho que foi, entre ele descobrir o diagnóstico, né, que estava com o câncer nos ossos e aí vira óbito, né? Isso. E como é que é o seu trabalho aqui em Beltrão, Gisela? Você é de uma escola municipal aqui, de um bairro que pelo menos sai muitas notícias, que é um bairro assim, que às vezes tem pessoas muito violentas, tem às vezes problema de droga. Como é que é ser coordenador e trabalhar num local como esse? Olha, Hélio, assim, eu trabalho com educação, né, já fazem quase 20 anos, né, desde de lá de Ampere eu já vinha trabalhando com isso. Quando eu vim para Francisco Beltrão, eu vim justamente para trabalho também, né, passei num concurso aqui, num PSS e vim trabalhar como educadora social, né. E aí já trabalhei no bairro Pinheirinho muito tempo. Depois vim para o bairro Padre Eurico porque eu resido aqui também, né? Então a gente construiu a nossa casa aqui nesse loteamento e aí acabei vindo trabalhar aqui no bairro Padre Eurico. É um bairro, hoje o bairro Padre Eurico é o maior bairro de Francisco Beltrão. Então a gente tem 20 mil habitantes só no bairro Padre Eurico, né? A escola que eu trabalho, ela é a segunda maior escola do município. Então tem a escola Recanto Feliz, que é a maior, tem mais de 1.000 alunos, né? Acho que tem quase 1.200 alunos. E a nossa escola, que tem hoje 760 alunos, né? Então é uma escola de porte grande, assim, para nossa região aqui. A gente tem muitas dificuldades, né, por conta dessa questão da vulnerabilidade da população e tudo mais, mas assim, o bairro Padre Eurico é um bairro muito acolhedor também, sabe? Então a gente tem uma população assim que é bem determinada, envolvida, gente bem trabalhadora, né? E a gente percebe, assim, principalmente estando na escola com crianças pequenas, a dificuldade e a batalha que é dessas pessoas para vencer, né? Os desafios que a vida muitas vezes impõe, né? Contra as drogas, contra a violência doméstica, violência contra crianças, né? Eu trabalho muito nessa questão da violência contra a criança também. Faço parte da rede de proteção aqui do município e tenho especialização nessa área, principalmente na área de violência sexual contra crianças, né? Então é uma área assim que é uma bandeira minha mesmo, que eu trabalho nessa frente já há muitos anos também, né? E a gente percebe assim a luta que é da população contra todas essas questões, né? Então é um desafio. Todos os dias a gente enfrenta muitos desafios mesmo, né? São várias histórias. Aqui nesse bairro aqui próximo mora aquele cara que trabalha como palhaço, né? Tem uma história de vida, já escreveu alguns livros. Eu vim fazer um papo o Gabezinho. Tem uma história de vida também, de droga, de álcool e tudo mais. E conseguiu, também mora nesse bairro aqui, já fiz um papo na varanda com ele. Quer dizer, tem que ter gente para ajudar. Tu falava do teu pai que se livrou do álcool também. Depende do esforço da pessoa também, né, Gisele? Depende, né, Hélio? Eu acho que assim, a gente tem que ter sempre essa... olhar para frente, né? Exato. Ter a esperança e acreditar que as coisas podem melhorar. E correr atrás, né? Sim. Correr atrás, porque isso é uma coisa que eu penso assim, que é um legado que meu pai deixou, sabe? Que a gente não pode se acomodar. Tem que sempre buscar melhorar, né? Sempre. Dona Cleusa, e a saúde da Dona Cleusa, então, a não ser os ossos, as juntas, do mais está indo? Tá, tudo bem, graças a Deus. Esses dias eu já estava falando, né, Gisele, se seu pai tivesse vivo, com essa detalhada toda aí, ele ia ficar louco. Eu cheguei aqui na casa, aqui tem neto por tudo que é lado. Eles vêm ficar com a avó. Sim, eles vêm ficar. E, nossa, ele gostava muito de criança. Sim. E daí, infelizmente, quando ele faleceu, só tinha a minha neta mais velha. Sim. Ela estava com 8 meses, a Ana Laura. Ele não chegou a conhecer. Os outros netos. Os outros netos. Os outros netos. E a senhora é feliz? Sou. É feliz? Sim, sou feliz, graças a Deus. A senhora é da Igreja do Evangelho Quadrangular, ainda aqui em Beltrão?
Não, ó, eu tô indo na igreja Bola de Neve. Bola de Neve. É. Bola de Neve. O que é isso? Fale um pouquinho o que é. Então, olha só, a gente participa, né? Eu já tenho um ano e meio que estou participando do Ministério Bola de Neve, né? O Ministério Bola de Neve é uma igreja pentecostal, né? Da igreja evangélica, né? Isso. E é uma visão bem diferente, assim. Até o nome é bem curioso, né? Chama atenção. Eu pelo menos não tinha visto falar de Bola de Neve. Por que será que tem esse nome? Então, esse nome é por conta do efeito que gera, né? Quando a gente percebe, assim, às vezes uma bolinha de neve, ela vai aumentando, né? Até se tornar uma avalanche, né? Então, é essa a visão. E a ideia da igreja é de acolher as pessoas de todas as formas e todos os tipos. Então, foi acho que em 94 que surgiu esse ministério em São Paulo, né? Tem o apóstolo Rina, que é líder desse ministério até hoje, e é uma igreja que ela surge para acolher os surfistas na época, porque são pessoas que se identificavam com a visão do evangelho, mas que às vezes nas igrejas evangélicas não tinha muito lugar, porque por conta do visual, né, que os surfistas têm, e aquela coisa toda, a linguagem e tudo, então às vezes não eram muito bem acolhidos. E aí surge esse ministério e ele foi crescendo, foi tomando dimensões. Então hoje, assim, tem um público bastante jovem, né? Então é uma igreja bem avivada mesmo, né? Mas que fala também, traz aí a mensagem do amor de Jesus, né? Pelas pessoas, e que é um amor Deus incondicional. Só as formas de você, de repente, se reunir, tem formas diferentes, mas Deus, Jesus é um só, né, Jesus? Isso aí, Jesus é um só e é o caminho, né? É o caminho. Então, independente de qual seja a denominação, né? O importante é que a gente esteja fazendo aquilo que ele ensinou pra gente, que é amar as pessoas, né? Bem, olha, quase 40 minutos de bate-papo, o tempo passa muito rápido, sai para registrar as histórias. Queria agradecer aqui a senhora, alguém ligou lá para a rádio, faz tempo que está agendado, não sei se foi a Gisele. Contar um pouco da história, o importante é registrar, né, dona Cleide? Sim, Esta baiana. Não, é goiana. Goiana, morena de Goiás. Eu fico muito agradecido também pela visita de vocês. E é isso, né? A gente tenta passar para os netos, né? Porque quando as minhas filhas eram pequenas, era uma outra sobrevivência, né? Outro sistema. Agora, hoje, a geração nova agora tá assim, uma geração muito violenta. Da tecnologia que traz os dois caminhos. Sim, né? E inclusive quando eles chegar à nossa idade, eu não sei como é, eu já não vou estar mais aqui, não sei o que vai ser desse mundo, né? Obrigado, Gisele, por estar junto conosco aqui com a sua mãe. Diga alguma coisa para finalizar. Olha, eu que agradeço, né? Acho que eu desejo muito sucesso aí, para todos vocês da Rádio Ampere, né? Eu acho que faz parte da história da vida da gente, infância também, né? Eu esses dias ainda lembrava que quando eu passei no vestibular aqui em Francisco Beltrão, nós somos em 4 pessoas que passamos lá de Ampere, né? E eu fiquei sabendo pela Rádio Ampere, né? Que eu tinha passado no vestibular. Então, assim, faz parte das memórias da gente, né? Esse contato com a rádio e de ouvir a rádio também. A mãe é uma grande fã, né? Ela ouve pelo Facebook, assiste pelo celular. Então, assim, é uma satisfação imensa, né? Estar com vocês e também deixar viva a história, né, da nossa família. Exato. Muito bem, tem um passarinho cantando, porque a avó gosta de passarinho, né? Eu gosto. Então nós vamos deixar tocando a música O Café da Manhã, que é saudade do tempo que namorava com o seu Altamar. Café da Manhã, essa música com Roberto Carlos. Né? Muito obrigado por a senhora nos receber aqui na sua casa, eu fico muito feliz, pode deixar ele cantar, não tem problema. Fico muito feliz de a gente poder vir visitar a senhora e fazer esse registro aqui. Muito obrigado. Amém. Eu também agradeço também. Muito bem, meus amigos, mais um Papo na Varanda, sua história contada aqui para os nossos ouvintes, para aqueles que nos assistem também.
Deixamos então para encerrar o Papo na Varanda de hoje o Roberto Carlos com a música Café da Manhã. Agradeço a nossa produtora Ana Vitória, que faz o trabalho, meu amigo Sebastião, que acompanha a gente também. Um abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Amanhã de manhã vou pedir o café pra nós dois, te fazer um carinho e depois te envolver em meus braços. E em meus abraços, na desordem do quarto esperar lentamente você despertar e te amar na manhã. Amanhã de manhã, nossa chama outra vez tão acesa e o café esfriando na mesa. Esquecemos de tudo, sem me importar com o tempo correndo lá fora. Amanhã nosso amor não tem hora. Vou ficar por aqui, pensando bem, amanhã eu nem vou trabalhar. Além do mais, temos tantas razões pra ficar. Amanhã de manhã, eu não quero nenhum compromisso. Tanto tempo esperamos por isso. Desfrutemos de tudo. Quando mais tarde nos lembrarmos de abrir a cortina, já é noite e o dia termina. Vou pedir o jantar. Cortina, já é noite e o dia termina. Vou pedir o jantar, vou pedir o jantar. Nos lençóis macios, amantes se dão, travesseiros soltos, roupas pelo chão. Braços que se abraçam, bocas que... A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.